Cultura em Evidência, com Gabriela Campos. O historiador e o poeta não se distinguem um do outro pelo fato de o primeiro escrever em prosa e o segundo em verso. Diferem entre si porque um escreveu o que aconteceu e o outro o que poderia ter acontecido. Grande Aristóteles. Queridos assinantes do canal 14 NET Anápolis, eu sou Gabriela. Estamos começando hoje a 4ª edição do programa Cultura em Evidência. Como vocês já sabem, este programa segue uma linha de entrevistas e evidencia os diferentes trabalhos realizados dentro do contexto histórico, cultural e educativo de nossa cidade. E tem como princípio enfatizar os vários eventos culturais, incluindo a divulgação de projetos, talentos e personalidades destinadas à divulgação e promoção da cultura em nossa cidade. Hoje, em nosso espaço, nesta 4ª edição, recebemos o historiador, professor e coordenador do Museu Histórico e da Estação Ferroviária de Anápolis, nosso estimado amigo Jairo Alves Leite. Grande alegria em recebê-lo, Jairo, aqui no espaço do Canal 14. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, Gabriela, uma grande amiga, né, professora da minha esposa na UEG, curso superior lá, e uma grande amiga, assim, onde nós trabalhamos outras vezes juntos, né. É um prazer estar aqui no seu programa, você está de parabéns, eu acho que esse trabalho de resgate da memória, da cultura, principalmente de Anápolis, é necessário, né? E você está fazendo com exímio. Parabéns. Obrigada, Jairo. Jairo Alves Leite é natural de Jaraguá, com o título de cidadão anapolino. Quer dizer, já é anapolino. É um grande cuidador, se assim podemos dizer, do patrimônio cultural de nossa cidade. Possui curso superior em História e Políticas Públicas. Tem especialização em docência universitária. Desenvolveu diversos projetos na área de preservação do patrimônio histórico e cultural de Anápolis. Atualmente é o coordenador do Museu Histórico de Anápolis, juntamente com o Museu do Ferroviário. Participou como pesquisador do filme Hollywood no Cerrado. Participou da criação do Museu dos Frades Menores, no coração do Brasil. É presidente do Instituto Patrimônio Histórico e Cultural, professor Jean Magalhães. Quando surgiu, Jairo, esse desejo de ser historiador? É um sonho de criança ou esse desejo nasceu de algum fato específico? Então, é bem interessante a gente perceber, né, esse negócio da formação nossa, né? E desde criança eu gosto muito de história, né? História medieval, aquelas lutas épicas, né? Sempre gostei de ver o rei Arthur, né, com a sua tábua redonda. Então eu imaginava que a história sempre direcionava ali à Europa, né? E acabei que não fiz o curso de História naquela época, depois que eu saí do ensino médio. E eu fiz Administração Pública, né, na UEG, Gestão Pública na UEG, e depois já trabalhando com filhos, né, os meninos eram pequenos, e acabei fazendo quase que por hobby, né, com a intenção também de dar aula e tal. E acabou que dentro da faculdade eu percebi que há uma necessidade de resgatar a história do município, né. À época, eu trabalhava no gabinete de prefeito e tudo, e quando eu estava terminando, naquele ano que eu estava terminando, me convidaram para me assumir a direção do Museu Histórico, né? Naquela época, o museu estava com problemas estruturais e tudo, e eu assumi, né? E foi tão interessante porque ali desenvolveu mais o amor pela cidade, né? Eu sou de Jaraguá,
Naquela época, assim, o pessoal assustava tanto que eu estava lutando pelas coisas de Anápolis, né? Teve o caso da estação ferroviária, que a gente lutou para resgatar aquele espaço, aquele prédio histórico, né, que é um patrimônio histórico da cidade. Então, foi nesse contexto, né, de um hobby, e acabou sendo a paixão mesmo pela profissão, né, de historiador, e a gente leva isso, já dei aula em sala de aula normal, e gosto muito de trabalhar com a história dentro de museus, né. Uniu o útil, Sim. aquilo que você gostava. Nós sabemos, Jairo, que você desenvolveu o projeto de pesquisa e resgate da preservação da antiga estação ferroviária de Anápolis. Sabemos também da complexidade, né, que se gerou e que se deu esse fato. A concretização desse projeto, conte-nos, como você conseguiu, como foi essa trajetória? Isso. Quando eu cheguei no museu em 2005, tinha no meu subconsciente, por eu ter morado em Jaraguá, eu tinha uma tia que morava aqui, né, com vários primos, e eu sou o mais novo de 6 da minha mãe. E a gente vinha passar férias aqui em Anápolis, né? Ao chegar, a gente visitava ali a Praça Americana do Brasil, tinha um parque, andava e tal. Meu tio tinha uma rinha de galo, uma rinha de cachorro, pastor alemão, e a gente assustava com aquilo. Mas o que mais nos chamou a atenção de mim, dos meus irmãos, que eram todos mais velhos, é do fato, quando a gente passava na televisão aquele seriado Dallas, né? E também a Dina Eugênio. Quando passava o seriado Dallas, o JR apresentava, e na Dina Eugênio, o Major Antônio Nelson, os primos falavam, tá vendo ele? Eu já vi ele aqui em Anápolis, a mãe dele tem uma fazenda aqui em Anápolis e tudo. E ela, atriz famosa, né? Ele também atriz famoso, e a gente voltava para Jaraguá, imaginando que Anápolis era uma metrópole, né? Porque aqui tinha moradores ilustres, né? Holidianos. E isso nos chamou muita atenção. Em 2005, quando eu assumi, eu lembrava que tinha um livro, um livro biográfico da Mary Martin, e eu fui procurar no museu. Procurei, não encontrei. Fui para o sebo procurar, era janeiro, fevereiro de 2005, ainda estava chovendo muito. E tinha uma loja de livros usados, a tipografia Livraria Marília, né, que ficava ali na esquina 14 de julho com a Goiás. Ela está um pouco mais abaixo agora. Fui procurar lá. Passei uns 3 dias procurando. Não encontrei. Aí o rapaz tinha falado com o senhor, que era proprietário, ele estava doente, estava em casa. Aí ele falou assim, não, eu tinha, mas não tenho mais. E eu tenho um outro livro de uma americana que fala sobre essa história. É uma americana que fala sobre Anápolis. Aí eu falei, cadê o livro, né? Comprei por R$6, Gabriela. E eu li esse livro e ele não ligava uma atriz com outra, né? Aí eu fiquei encabulado com aquilo. Passado uns 15 a 20 dias depois, o pessoal da UNB me procurou para me ajudar eles numa pesquisa para construir um documentário. E marcou, não quis falar qual o tema da pesquisa e tudo. Quando chegou, almoçamos. Aí, na hora que for falar sobre o tema, era sobre as americanas. E eu tinha acabado de ler o livro, já tinha no subconsciente a história da Mary Martin. E no Museu Histórico, do qual eu era diretor, na época, né, naquela primeira vez, tinha jornais desde a década de 20, e os da década de 40, mais ou menos, final de 30 para 40, tinha alguns registros desse livro que eu tinha comprado no sebo. Da pessoa, não do livro, da pessoa. Aí eu fui achando muitos recortes de jornais, isso me chamou muita atenção, né? E ajudei a construir esse filme. E lá eu percebi que Anápolis tinha uma imigração muito além dos sírios e libaneses que estão presentes aqui em Anápolis, né? Porque muita gente chama erroneamente de turcos. Não existe turco aqui em Anápolis. Só teve 1 ou 2 famílias que vieram da Turquia. Por que é chamados os sírios e libaneses de turco? Por conta do passaporte, dos documentos que eles chegavam aqui no Brasil, porque tinha uma invasão turco-otomana na Síria e no Líbano, nesse período. E eles chegavam com esses documentos, não sabiam falar português, nem o brasileiro sabia falar o árabe. Eles, às vezes, mostravam o documento e via lá Turquia, o brasileiro comum.
né? Na imigração, tudo bem, porque eles liam o documento em geral. E chamavam, chegou mais uma família de turco. Por isso esse estigma de turcos. Eles não gostam, não pode ser algum de ser chamado de turcos. Eles são sírios ou libaneses, né? E, além deles, tinha uma imigração muito forte de austríacos, poloneses, americanos, ingleses, alemães, aqui em Anápolis morando, italianos, japoneses, que, assim, era comum. Você abrir um livro de documentos, por exemplo, de registro de documentos, você encontrar aquele tanto de imigrantes estrangeiros aqui em Anápolis. Isso me chamou muita atenção, né? Eu falei, precisa fazer um museu. E na época, não cabia no Museu Histórico de Anápolis, que é a antiga casa do Zeca Batista, e eu lembrei da estação que estava ilhada pelo terminal urbano. A população não estava vendo a estação ferroviária antiga, o prédio, e ela era tombada desde 1991. Aí eu comecei a desenvolver um projeto, mostrei para o Pedro Sayum, que era o prefeito da época, e ele achou interessante, ele me arrumou um arquiteto, a gente começou a desenhar esse projeto, eu desenhei mais ou menos, e a arquiteta foi moldando esse projeto, e apresentamos para ele, ele gostou muito, né? Vamos conversar com o dono da TCA. E ao conversar não era com o Miguel Braga, né? Ele tinha acabado de sofrer um acidente, era 2005 já, aí chamou o Odilon Santos, e a gente começou esse projeto de resgate daquele espaço. Qual que era a ideia inicial do projeto da estação, de recuperação daquele prédio histórico? Tirar o terminal do centro, levar para a rodoviária, que era na Avenida Brasil, arrumando a Avenida Brasil com os viadutos, que hoje já é a realidade, e levar a rodoviária para a BR, ou no antigo Campo da Napolina, ou no antigo Tatico, que hoje é a Havan, que estava com o governo do estado. E esse projeto começou a caminhar e tudo, e depois ele desandou. E a gente teve de entrar com um projeto, com processo no Ministério Público, do Ministério Público foi para o Judiciário, e a gente ganhou nas 3 instâncias a retirada de parte do terminal, que desobstruiu só a frente dela, não a parte de trás, que era o pátio de manobra. Mas já foi uma grande vitória, a população está esperando ali aquele prédio ser totalmente revitalizado. Para quê? Para que a gente possa abrir dentro em breve o museu ferroviário ali, contando toda a história. Não só o museu, Gabriela, aquele espaço, mas aquele espaço, hoje em dia a gente já faz alguns espetáculos de música, de teatro, tivemos o Flana, né, a Feira Literária do ano passado, foi lá na estação, e ainda estava em restauro, né, não estava completamente restaurado. E a gente está terminando esse restauro, e ali vai ser um centro cultural, um museu dos ferroviários, mas abrigando várias outras artes, né, várias outras culturas, que é as artes plásticas, a música, a dança. Hoje em dia, por exemplo, o grupo folclórico Brasil Central, eles ensaiam lá. Nós vamos ter agora um espetáculo que eles vão contribuir muito com esse projeto. Então a gente fica muito feliz da estação, ela está sendo revitalizada, né, resgatando aqui a arquitetura, suas origens, né, e Anápolis ela ganha muito com isso. E tem outros projetos aí que culminam com aquele espaço ali, que é aquele prédio. Por exemplo, nós temos o trem turístico, né, que vai chegar às portas aí, que é um trecho que vai ser um trem antigo, não a Maria Fumaça, mas um trem antigo, que vai fazer esse percurso de algumas cidades aqui do interior de Goiás, né. Maravilha de projeto. Parabéns, essa participação efetiva aí a gente nota que você teve. Ô Jário, relate para os nossos telespectadores quais as principais atividades desenvolvidas pelo Museu Histórico Alderico Borges de Carvalho, que você coordena, não é? Sim, é muito importante o Museu Histórico de Anápolis, né? Inicialmente ele foi criado como Museu Histórico de Anápolis, né? Como que ele surgiu? É importante que as pessoas percebam, né, como que ele surgiu, Gabriela. O Jean Magalinski, que é o qual hoje eu criei um instituto, uma associação sem fins lucrativos, que é o Instituto Jean Magalinski. O Jean Magalinski ele é vivo até hoje, né? Ele é uma pessoa muito culta, ele foi professor da antiga Fafisma,
né, no curso de História. Fafisma não, na antiga Uniana, desculpa, na antiga Uniana. E ele mora em Goiânia, foi professor em várias instituições lá. Ele é polonês, ele é deslocado de guerra, ele chegou aqui no Brasil, aqui em Anápolis, com 14 anos, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, o pai dele trabalhando ali, ele é polonês, Hitler, né, o nazismo foi lá na Polônia, invadiu a Polônia, pegou vários homens e pôs para trabalhar nas fazendas da Alemanha para produzir material, tanto gado quanto hortifruti para abastecer as tropas, né, nazistas. E era o pai do Jean, a mãe do Jean e ele. E o pai dele, na guerra toda, ele nasceu em 35, quer dizer, ele estava com 4 anos quando começou a Primeira Guerra. E a guerra decorreu até 45, de 39 a 45. Quando terminou a guerra, em 49, muitos europeus saíram da Europa e foram para as Américas. Não foi diferente aqui no Brasil, foi para a América do Norte, América Central, América do Sul, e aqui para o Brasil vieram. Muitos europeus desceram para o Sul por conta do clima, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e outros ficaram ali no Sudeste mesmo, e outros vieram no trecho da linha férrea. Aonde que vai dar essa linha férrea, né? Lá em Anápolis, no coração do Brasil. Lá acabou de construir uma nova capital, que era Goiânia. Tinha acabado, estava fresquinha, né? E já estava naquele impulso de Getúlio Vargas querer trazer a capital aqui aonde já tinha demarcado o Distrito Federal. Então, vieram mais europeus para cá, né? E o Jean Magalhães veio com seu pai e com sua mãe. E aqui em Anápolis ele começou a estudar, aprender a língua, né? Ele, como polonês, foi amigo do meu sogro, da minha sogra, na década de 50. Eles têm essa amizade de lá para cá. Eu conheci ele em 92. Quando eu descobri que eu estava no museu, e foi ele que criou o Museu de Anápolis, né, em 1971, eu chamei ele à tona. Falei, Jean, vamos trabalhar, né? E a gente começou a desenvolver esse projeto aí lá da estação, que era o Museu dos Migrantes na época. Mas o Museu Histórico, quando o Jean construiu, ele conseguiu vários jornais, Gabriela, que era do Anapolino de Faria, do Joaquim Silvério de Faria, que era o pai do Anapolino de Faria, de outras pessoas aqui importantes que guardavam documentos, guardavam objetos referentes assim, à origem do município. Por exemplo, João Luiz de Oliveira, que dá nome ao bairro ali em cima, ele foi prefeito da década de 30, em 1930 a 34, depois na década de 50. Era um exímio escritor. Ele produziu alguns textos importantes, subsídios para a história de Anápolis, está tudo no museu. E foi guardando fotografias, documentos, objetos. E o Alderico Borges Carvalho, ele era sobrinho neto do Zeca Batista. E a casa do Zeca Batista tinha sido vendido para a igreja, virado uma casa paroquial, depois virou o Colégio Paroquial Dom Bosco. E o padre, o cônego Trindade, tinha comprado a casa da igreja. Falou, não, essa casa vai ser minha. Comprou. Até na década de 50, quando o Alderico compra de volta a casa, trouxe de volta para a família, e estava guardando a memória do Zeca Batista. Quando o Jean Magalhães, que retorna à Europa para rever os seus parentes, ele saiu de lá criança e foi conhecer os seus tios, vamos dizer assim, ele percebeu que na Europa, cidadezinha de 20 mil habitantes, 15 mil tinha museu. Ele falou, não, Anápolis já está grande e precisa, e ele veio com essa ideia. Ele tinha acabado de formar na Faculdade Federal Geografia e História, e ele veio com essa ideia e começou a ir atrás desse pessoal e reuniu esses materiais. Em 71 foi criado o museu, em 75 foi aberto à população, mas nesse período de 71 a 75 teve atividades culturais lá, como teatro, cinema, apresentações de filmes antigos e tudo, e até curso de alemão ali dentro do museu. Olha que interessante, né? Florescia mesmo cultura. E de 75 para cá, quando foi aberto para pesquisa, recebem escolas,
né, falando ali, a direção falando sobre a história de Anápolis, a construção do município, recebem pesquisadores nesses jornais, nesses documentos, nas fotografias. Hoje nós temos uma pesquisa muito grande, já teve muito forte de história, de outros cursos, mas hoje o que mais pesquisa dentro do museu, assim, efetivamente, é o pessoal da arquitetura. Por quê? Porque a gente trabalha com patrimônio histórico e memória. Então, o pessoal da arquitetura, tanto da UEG quanto das outras faculdades particulares, da União Evangélica, a FAMA, a Anhanguera, eles mandam muitos, os professores que mexem com construção pré-existente, mandam fazer pesquisa lá. Então, o museu hoje, ele é uma casa da memória anapolina. Sabe, ele pode ser considerado isso, Casa da Memória Anapolina. E ele sempre precisa de restauro, né? A gente já está desenvolvendo um projeto que é para ampliação dele, fazer um anexo, e esse anexo sediar a biblioteca que está dentro da Casa Zeca Batista, e também fazer uma reserva técnica com banheiros também com acessibilidade, né? Para que as pessoas cadeirantes possam ter acesso a esse espaço. E o museu, ele tem mais de 100 anos, aquela casa, ela pertenceu à família do Zeca Batista, o Zeca Batista, José da Silva Batista morou ali, ele foi o primeiro prefeito de Anápolis, na época não era prefeito, era intendente, né? Então, aquela casa tem um valor histórico muito grande, ela é uma das únicas casas preservadas do início da Vila de Santana das Antas, então ela é respeitada hoje, ela foi doada para a prefeitura na década era somente emprestada de 70 até 80, em 85 ela foi doada definitivamente para o município, para que ele possa ser sempre o museu histórico da cidade. Então ali não pode ser um posto de saúde, né, senão volta para a família. Então, assim, aquela casa ali, ela fomenta muita cultura, história, memória, né? E jornalistas vão lá fazer pesquisa, escritores vão lá fazer pesquisa, fazer contos, histórias sobre a cidade, sobre a região, né? Então ali é uma meca mesmo de cultura. Com certeza, um grande espaço cultural em Anápolis, né? Sim. Jairo, fale agora para nós sobre a Semana do Ferroviário, um evento inédito que irá acontecer na cidade, né, no dia 27 a 30 de abril. 30 de abril. Dia 30 de abril, Gabriela, é o dia do ferroviário, né? Desde a época do Barão de Mauá, quando trouxe a ferrovia para o Brasil, tem a data, 30 de abril, né? E de lá para cá, pegou essa data para a comemoração do ferroviário mesmo, né? Na estação é uma coisa mais inédita, né? É uma coisa mais inédita porque a gente começou no Museu Histórico em 2008, nós reunimos alguns ex-ferroviários, fizemos um sarauzinho para eles, e eles levaram fotografias, levaram objetos, doando para esse projeto, né? Na época. Depois de 2008 fizemos em 2009, aí depois ficou um tempo sem fazer. 2017 nós fizemos já dentro da estação. Foi muito interessante, a gente chamou vários artistas, fizeram apresentação, nós fizemos uma exposição lá, foi a primeira ali dentro da estação. 2018 a gente fez, não deu muito certo para fazer uma grande festa, nós fizemos uma reunião com ex-ferroviários, foi muito bom também, porque a gente discutiu, recebemos mais material. E agora, né, com o prefeito acha interessante de uso mesmo cultural daquele espaço. A secretária está nos apoiando bastante, né, de fazer esse evento. Esse evento ele vai ter o quê? Por exemplo, nós vamos começar no dia 27 ao dia 30, vai ser 4 dias. No dia 27, que vai dar no sábado à noite, às 19 horas, nós vamos ter a apresentação do Grupo Folclórico Brasil Central. É um espetáculo de dança regional muito bonito. Lá em Goiânia, eu fui numa apresentação agora, saiu de lá agora no início desse ano, aplaudido de pé no SESC, estava lotado, né? Foi muito, muito bonito mesmo. Esse grupo folclórico são jovens universitários, eles fazem voluntariamente, e eles são um grupo de espetáculo internacional. Eles já foram para fora do país, agora vai para a Rússia,
né? É um grupo folclórico muito, muito interessante mesmo. Isso vai ser no sábado. É daqui de Anápolis esse grupo folclórico. Para quem não conhece, eu acho que é a melhor oportunidade de ir lá e conhecer, né? Dia 27 às 19 horas. No dia 28, que vai dar no domingo, vai ter uma apresentação da Orquestra Jovem de Anápolis, né? Essa orquestra de Anápolis também, e inclusive é da escola, da Secretaria de Cultura, da Escola de Música. É perfeito, sabe, assim, a apresentação, eles fazem uma apresentação musical muito com instrumentos, vai ter 2 músicas também apresentadas com orquestra e com coro, que é o Trenzinho Caipira de Vila Lobos, né, a Baquiana, né, e também o Trem das 11 de Adoniran, que é muito famosa, né, se eu perder esse trem, que vai sair a partir das 11 horas, e vai ser apresentado. E outras músicas, é um repertório muito bonito, que eu acho que vai encher de orgulho o cidadão anapolino. Vai ser apresentado naquela parte onde era o Terminal 2. Ali foi feito, revitalizou e virou uma praça. Vai ser chamado Largo da Estação, aquele lugar. Na segunda-feira, dia 29, na parte da manhã, a gente vai estar fazendo uma mesa redonda, onde nós convidamos, eu vou estar debatendo, sendo mediador, né? Vai ter a Júlia Bueno, que é a coordenadora, doutora, coordenadora do curso de História, uma arquiteta, professora que mexe com arquitetura pré-existente e tudo, da UEG, vai estar debatendo junto com a gente, a Ana Amélia, e também a Monique, ela é coordenadora do curso de Museologia da UNB, então ela vai estar presente. E a gente está trazendo também o Jean Magalhães, com seus 83 anos de idade, ele vai estar presente, né? Ele que é o criador do Museu Histórico, ele é o doador do acervo do Instituto Jean Magalhães, então vai ser muito rico. E quem são esses convidados? São estudantes de arquitetura, de história, né? Arquitetura de todas as faculdades. Isso na segunda-feira, vai ser na parte da manhã. À tarde ali vai ficar aberto para visitação. Agora na terça-feira, dia 30, na véspera do feriado do dia 1º, vai ter uma programação, Gabriela, que é infantil. É um circo ferroviário. É uma trupe de Goiânia que ganhou pela Lei Rouanet. Eles estão fazendo apresentações em várias estações do estado de Goiás, estações ferroviárias do estado de Goiás, e a gente agendou eles para o dia 30, o dia do ferroviário, fazer uma apresentação de manhã, tarde e noite. De manhã e tarde vai ser convidado algumas escolas da rede municipal, que é uma faixa etária menor, e eles vão estar assistindo. Essa apresentação não vai ser do lado de fora da estação, vai ser dentro do armazém, onde é a sala expositiva. Vai ser em torno de 120 a 120 alunos por vez, né, na parte da manhã e na parte da tarde, e à noite vai ser aberta à população, essa programação, para os pais levarem os seus filhos, que não puderam ir, né, vai ser na véspera feriado, vai ser muito bonito, né, então é uma programação muito rica, onde... Imperdível. Nossa, imperdível. Para todo o público, desde as crianças... aos adultos, né, os idosos também, as pessoas que chegaram a Anápolis através da estação ferroviária, tem muita gente que às vezes não passa para aquele lado da cidade, mora para um outro bairro, trabalha no DAIA, por exemplo, e acaba não vindo muito aqui no centro da cidade, e não percebeu ainda o resgate daquele prédio. Por incrível que pareça, tem gente que chega lá, nossa, eu passava por aqui quando tinha o terminal e não via, né? E hoje está podendo ver, e lá está guardando a memória dos ferroviários, uma história importante, porque a estação ferroviária, Gabriela, ela foi importante na economia do município de Anápolis. A linha férrea era para passar por Anápolis e chegar até a antiga capital, Goiás. E acabou com a transferência de Goiás, a cidade de Goiás, para Campinas, que virou Goiânia. Anápolis era a ponta da linha da estrada de ferro. Isso foi muito importante para o município e região, porque muitos empresários, tanto brasileiros, né, daqui da região e tudo, quanto imigrantes, perceberam a importância disso, que compravam mercadoria lá nos grandes centros, trazia na linha férrea e daqui distribuía. Por isso nós temos aqueles atacadistas no centro da cidade, próximo ali ao mercado municipal, próximo à estação ferroviária, né? Então é de grande importância aquela estação, por conta dela que Anápolis foi chamada Manchester Goiana, em relação a cidade da Inglaterra, né, que é uma cidade mais industrial e tudo. Também foi chamada a Ribeirão Preto do estado de Goiás,
E a John Lowell, que é uma atriz norte-americana, escreveu um livro que aqui seria a Terra Prometida. Né? E Anápolis é importante, sim. Como é, Jairo? Muito obrigada. Jairo, com certeza você nos enriqueceu muito com a sua participação, com a sua fala aqui. E eu quero parabenizá-lo pelos projetos que tanta cultura nos traz. Eu que agradeço, Gabriela, e assim, sempre é um prazer receber o convite, né, seu, e esse programa que seja assim, a longo prazo mesmo, né, que a gente possa ver muitos programas resgatando tanta história de Anápolis, contando um pouco do dia a dia da cidade mesmo, né, tantos profissionais, tantas pessoas importantes que fazem essa cidade ter vida. Né? Você nos presenteou com sua presença nesse programa Cultura em Evidência, do Canal 14 NET Anápolis. É sempre bom conhecermos um pouco sobre esses fatos históricos transcorridos em nossa cidade. Você contribuiu muitíssimo para que a nossa história mantenha-se viva nos corações dos anapolinos. Muito obrigada, Jairo. Obrigado. Parabéns pela iniciativa e voluntariado, porque um trabalho desse também é voluntariado. Obrigado a todos que estiveram conosco, obrigado aos nossos assinantes e até a próxima semana com mais Cultura em Evidência. Cultura em Evidência, com Gabriela Campos.